Salve galera, sejam bem-vindos à minha aula de como fazer a migração aí do banco de dados do Lovable Cloud, tá? Para o Supabase. É um vídeo que vocês me pedem bastante, tá? E vou explicar para vocês aí como que a gente tem que fazer aí para a gente poder tirar o nosso banco de dados, tá? Do Lovable, migrando para o Supabase para que a gente possa ficar livre aí de uma vez por todas aí da infraestrutura do Lovable, tá? Dessa forma você consegue migrar o seu projeto a qualquer momento, né, para qualquer infraestrutura aí externa. Então, como vocês podem ver aqui, eu já criei 2 projetos aqui de teste. Eu vou abrir os 2 aqui para vocês verem como que tá. Deixa eu abrir aqui. Então é o seguinte, eu criei uma calculadora aqui no Lovable, onde para entrar precisa ter um login, tá? É como se você tivesse que se cadastrar no site para poder acessar a calculadora, tá vendo? Então, eu vou entrar aqui, eu não lembro agora a senha. Aqui, ó, tem um e-mail e senha aqui. E aqui eu já fiz a migração, tá, galera? Para fazer o teste antes de gravar a aula para vocês, então já fiz a migração, mas agora eu vou mostrar para vocês como que faz o passo a passo, tá? Isso aqui é só para vocês verem, ó, que o mesmo login e senha que eu coloquei lá, coloquei aqui, deu certo nos dois e é o mesmo projeto, tá? Só que aí vocês vão ver, ó, que na esquerda aqui tá conectado ao cloud e à direita a gente tá aqui com o Supabase, tá? Como vocês podem ver aqui. Então, esse projeto aqui já está no Supabase e esse aqui está no Cloud, como vocês podem ver aqui à esquerda, tá? Ó, todas as tabelas aqui. E se vocês observar, né, a gente está aqui no Cloud do Lovable, tá? Então, vou mostrar para vocês aí o que que eu fiz, o que que vocês devem fazer para poder fazer essa migração. Antes disso, ó, vou até excluir tudo aqui para fazer do zero, né, para vocês verem como que funciona. Vocês vão vir no seu projeto, tá? É importante fazer isso antes do projeto ser banido, tá? Porque se você vai fazer isso aqui por segurança, sei lá, você tá com um projeto aí que recebeu o aviso que pode ser banido, você precisa fazer isso imediatamente, tá? Porque depois que você perde o acesso ao projeto, você não consegue fazer mais. Então você tem que fazer antes de perder o acesso, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai no Supabase, vai criar uma conta, tá? Então já tenho aqui uma conta criada para testes com 2 bancos de dados, tá? Vou abrir aqui na tela cheia para vocês verem. Aqui teve a conta teste que eu fiz agora há pouco, tá? Aí aqui é o banco de dados. E se vocês observar aqui, ó, eu já tô com as tabelas aqui completamente migradas. Tudo que estava lá naquele projeto já veio para cá. Tá vendo, ó? Pagamentos, todas as tabelas completamente preenchidas aqui com todas as informações que eu tinha no site original. Então vocês estão vendo, ó, todas as tabelas vieram corretamente, não faltou nada, tá? Ó. E aqui em Authenticator, né, que é o sistema de autentificação, todos os usuários do site também foram migrados corretamente. Então, vou estar ensinando isso para vocês a partir de agora, tá? O que que eu fiz nessa conta aqui? Eu criei 2 organizações, cada organização eu posso ter um banco de dados dela, tá? Então, eu venho aqui, ó, dashboard. Na verdade, eu vou no início aqui mesmo, aqui, ó, no início. Aí eu tenho 2 organizações. Essa primeira aqui tem um banco de dados dentro, que é o que eu mostrei para vocês. Aí eu volto aqui nessa que eu acabei de criar, ela também vai ter o banco de dados, só que esse banco de dados aqui vai estar vazio, ó, não tem nenhuma tabela criada, como vocês podem ver, tá? Então, antes de começar a migração, eu venho aqui em Authenticator, dentro do Supabase, e clico aqui, ó, Sign-in Providers, tá? Essa opção aqui é bom você desativar antes de começar a migração, que é a confirmação de e-mail, tá? Se vocês não desativar isso aqui, você pode ter problema na hora da migração, porque ele pede que cada usuário que você vá migrar faça a verificação de e-mail, tá? O que atrapalha aí no sistema de login, entendeu? Então é bom você desativar antes de realizar a migração. Feito isso, a gente pode minimizar isso aqui, tá? E agora a gente vai no nosso projeto e vai fazer o seguinte. Se você estiver uma conta free, vocês não vão conseguir baixar o projeto por aqui. Então vocês vão ter que utilizar a nossa extensão Nexus para baixar aqui o zip, tá? Do seu projeto. Então vou estar baixando aqui esse projeto.
Aqui, já tá aqui em cima aqui, ó, o arquivo, tá? Aqui eu posso até extrair para vocês verem que tudo que tem ali, tudo que tem aqui vai estar dentro dessa pasta, tá? Olha só. É que aqui ele tá mostrando já expandido algumas pastas, mas tudo que tem aqui tá aqui, tá? Então, todo o nosso projeto já tá salvo. Inclusive, eu vou apagar essa pasta para não atrapalhar vocês, para vocês entenderem o contexto. E eu só baixei aqui o projeto, pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse prompt aqui, ó, esse prompt aqui no próprio Lovable, dentro do projeto, do nosso projeto. Eu vou até fechar esse aqui, que esse aqui não precisa mais, né? Tava só mostrando para vocês. Dentro do nosso projeto que está conectado ao cloud, a gente tem que mandar esse prompt aqui, ó, tá? Esse prompt vai pedir para o agente criar um arquivo completo para poder realizar a migração do banco de dados, tá? Então ele vai demorar um pouquinho, porque é um arquivo extenso. Quanto maior o seu banco de dados, né, maior vai ser esse arquivo, tá? Aí a gente vai precisar desse aqui. E no último caso, se o seu projeto for muito, muito grande mesmo, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, tá vendo, ó, mais, aí você vai clicar aqui, ó, Overview, tá? Dentro do Cloud, Cloud Overview. Desce até lá embaixo, clica em Advanced, tá? Aí você vai procurar aqui, ó, exportar projeto, tá? Export Project Data. Aí você clica aqui, ó, Export Data, tá? Clicou aqui, vai aparecer essa opção de exportar, você clica aqui e confirma, tá? Você consegue fazer isso uma vez só. Depois que você adicionar mais dados, libera esse botão novamente, tá? Aí você clicou em exportar, ele não vai baixar nada. Ele vai criar isso aqui, ó. Você volta aqui em Overview de novo, tá? E procura aqui, ó, Storage. Vai ter aqui, ó, um Database Export com a data do dia que você solicitou. Dia 17/7/2026. Isso aqui é tipo um backup, né, do meu banco de dados. Então eu vou clicar aqui dentro, é uma pasta, tá? Ele vai abrir essa pasta e eu clico clico na pasta. Assim que, se não tiver nada, eu clico aqui em Reload, aí ele acaba exibindo o que tá dentro, tá? Então, ó, tem aqui o nome do projeto, né, o nome do site, .backup. Eu clico aqui e baixo este arquivo também, tá? Vou baixar o arquivo aqui. Pronto, o arquivo tá aqui. E agora eu fecho. Enquanto eu estava baixando ali, ele ainda está criando o SQL aqui que eu vou precisar, tá? É um arquivo gigante. Ele está lendo tabela por tabela e está criando esse arquivo que a gente vai precisar para poder fazer a migração. Então vamos aguardar aqui. Olha lá, copiando o resultado. Copiando agora os usuários, né? Consigo acompanhar por aqui o que ele está fazendo. Se for demorar muito, eu vou ter que dar uma pausa no vídeo e volto quando finalizar. Então, galera, ele acabou de finalizar aqui, ó. Ele demorou um pouquinho, tá? Demorou 3 minutos, 3,58 para finalizar esse arquivo, tá? Ainda bem que a gente está aqui utilizando a nossa extensão da Infinity. Então, não gasta o crédito do Lovable, né? Gasta só o crédito da Infinity. E demorou 3,58 e não gastou nada. Então, a gente já tem aqui nosso arquivo que a gente precisava, que é o SQL, pronto, tá? E a gente não consegue ler ele por aqui. A gente consegue abrir, mas não consegue ler ele. Só vou baixar ele aqui, tá? Olha lá, baixei. E agora sim. Então a gente baixou o que aqui? A gente baixou o projeto, né? Baixou o backup e baixou o SQL da migração que a gente precisa. Com esses 3 arquivos, a gente já consegue migrar o site, né? Para outra plataforma ou recriá-lo dentro do próprio Lovable. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou simplesmente vir aqui, ó, se vocês estão vendo, a gente já tem 2 projetos aqui, que é o mesmo site, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou clicar no mais, tá? E vou vir aqui, ó, banco de dados. Aqui eu vou conectar primeiro o banco de dados lá do, como é que chama? Do Supabase que eu criei. Então vou colocar aqui, ó, adicionar organização. Ele vai pedir para me conectar, eu coloco a conta 2 que eu criei, né, lá no Supabase e autorizo. Assim que ele finaliza aqui, ó, a conexão, eu já consigo aqui
selecionar este banco de dados aqui antes de criar o projeto, tá? Ó, vou vir aqui, conectar banco de dados. Olha lá, conta 2, banco de dados. Então aqui, ó, o meu banco de dados do Supabase já tá definido para este projeto, entendeu? Então, quando o projeto for criado, já vai criar em cima deste banco de dados, certo? Então, agora eu preciso anexar os arquivos. Vou vir aqui em arquivos e pego aqueles arquivos que eu baixei, que é o projeto, o backup e a migração, tá? Aí eu coloco aqui e clico em abrir. Assim que carregar todos os arquivos aqui, eu vou simplesmente escrever o prompt. O prompt é o quê? Eu vou colocar assim, ó, recrie esse projeto do absoluto zero, porém realizando a migração do banco de dados para o Supabase com base nos arquivos fornecidos, tá? Ó, recrie este projeto do absoluto zero, porém realizando a migração do banco de dados para o Supabase com base nos arquivos fornecidos. Só vou mandar isso aqui, ó. Então ele vai pegar o arquivo do site, vai recriar o site, depois ele vai ler todos os arquivos aqui necessários para fazer a migração e vai fazer a migração. Então vou clicar aqui em enviar e agora é só aguardar. Vamos ver quantos créditos que a gente tem aqui. Eu estou com a extensão ligada, então não consigo ver. Quando a gente manda o projeto assim, né, o comando direto ali, ele acaba gastando crédito. Então eu acredito que vai dar certo sim. Eu devo ter uns 25 créditos nessa conta. Uns 29 créditos eu tenho. Eu cliquei rapidão aqui. 29 créditos eu acho que eu tenho. Deixa eu desativar aqui rapidão pra gente ter certeza, tá? Vou desativar a extensão, vou atualizar a página. Vou clicar aqui, tem 29 créditos, é o suficiente, tá? Se vocês forem fazer essa migração sem a extensão, vocês vão precisar ter no mínimo uns 30 créditos para poder fazer isso aqui com folga, tá? Sem correr o risco de acabar os créditos na metade do processo. Então, ó, eu vou até expandir aqui. Ele tá lendo aqui, ó, todos os arquivos primeiro, tá vendo, ó? Ele tá lendo, ele já fez a listagem ali do zip, né, que é todos os arquivos que tem dentro desse zip, copiando a fonte do projeto, e já ele começa a criar aqui o projeto do zero, tá? Em seguida ele faz a migração automaticamente. É claro que depois que ele finaliza, a gente precisa realizar testes para ver se está tudo ok, o sistema de login e tal, mas isso aqui é a base de tudo, é o que vocês precisam fazer para migrar o seu projeto do banco de dados aí do Lovable, né, que é o Cloud, para o banco de dados aí do Supabase. E dessa forma, não ficar mais refém aí da infraestrutura do Lovable, tá? Porque como vocês sabem, o banco de dados do Lovable é pago, tá? Vocês têm que pagar pelo uso e acaba descontando dos seus próprios créditos aí do Lovable. E quando você não tiver crédito, o seu projeto pode ser suspenso ou pausado, tá? Imagina se você tem um projeto grande utilizando essa infraestrutura e o projeto pausa, né? Do nada. Então você fica aí na mão do Lovable para sempre se você não fizer isso aqui. Então a gente vai aguardar aqui a finalização, tá? Como eu não gosto de editar o vídeo para depois postar, eu não vou acelerar, tá? Eu vou simplesmente pausar aqui o vídeo. Quando concluir, eu volto aí com a continuação. Pronto, galera. Demorou um pouquinho aqui, já apareceu a primeira solicitação aqui, ó, de migração, tá? Ele pediu aqui para me autorizar a criação de todas as tabelas, tá? Então ele já viu ali naqueles arquivos que eu enviei que existe as tabelas aqui, ó, profile, user roller, subscription, payments, calculadora, histórico da calculadora, né? Usage events e user session, né? Sessão de usuário. Então ele perguntou se eu autorizo, né? Eu falei assim, ó, autorizar. Clico aqui, né? Allow e vai autorizar a criação. Então ele já começou a criar. E o interessante, ó, que se eu abrir o Supabase, lá naquele projeto, vocês conseguem ver em tempo real a criação das tabelas, ó. Vou clicar aqui em tabelas, já tem que aparecer aqui
as primeiras tabelas assim que ele criar, ó, modificando o banco de dados. Vou atualizar aqui. Vou deixar aqui dividir em 2 telas, fica mais fácil. Lembrando que em breve vou estar lançando nosso curso aí de Lovable, Supabase, API e N8N, tá? Onde vocês vão aprender do zero ao avançado, tudo sobre Lovable, N8N, Supabase, porque depois que você aprende tudo isso, já era, você não precisa de mais nada, galera. Então, ó, integração com API, API de pagamentos, integração de inteligência artificial externa para seu site, para não depender mais da inteligência artificial do Lovable. Tudo isso que você precisa aprender, eu vou estar ensinando no meu curso, tá? Então, espero que gostem, já já tem novidades para vocês. Então, ó, ele está finalizando aqui a criação, né, das tabelas. Já já a gente consegue observá-las aqui dentro do próprio Supabase, tá? Vocês vão ver que o Lovable, né, ele neste momento que ele está utilizando o Cloud para codar, para fazer tudo que precisa, e ele é automático, você mandou tudo que ele precisa, ele só vai pedir aqui, ó, para você permitir. E ele faz o resto sozinho, ele já entendeu toda a infraestrutura, tudo que precisa, e ele já faz aqui tudo sozinho, ó. Se eu procurar aqui, ó, esquemas, tá? Deixa eu ver se já dá para ver os esquemas aqui. Aqui, ó. Então ali, ó, já tem um esquema ali que ele já tá criando, ó. Esse aqui é o esquema das tabelas, a gente consegue ver, ó, tabela payments, com todas as colunas que ela possui, a tabela subscription, tá vendo? Subscription plans, aqui tem users, então a gente consegue ver como que tá estruturado tudo, tá? Então ele já tá transferindo para cá, ó, já apareceu aqui, tá vendo? Calculadora, pagamentos, profiles, subscriptions, tá vendo? Tá tudo aqui, ó, ele já criou as tabelas. Assim que ele finalizar as tabelas, ele começa com a criação, com a migração dos dados, tá? Então agora ele tá perguntando, ó, para criar o bucket, né? Storage bucket, que é aqui, ó. A gente clica aqui coloca o mouse aqui e a gente consegue ver tudo. Então o storage tá aqui e aqui é onde ele cria as pastas para salvar os arquivos, tá? Então ainda não tem nada, ele vai criar o primeiro buckets que vem para cá, tá? Vamos ver se a gente consegue ver aqui em tempo real. Olha lá, ele já criou a primeira aqui, tá vendo, ó? E aquele arquivo lá do backup ele vai mandar para cá. Lembra que eu mandei para ele um backup? Ele vai mandar para cá e a gente consegue ter aqui o backup salvo daquele projeto. Ele finalizou aqui, né? Vamos ver quanto tempo ele demorou. Ó, ele demorou 5 minutos. Lembra que eu falei para vocês que iria gastar crédito? Gastou 4,3 crédito. Tá ok, né? Vou até ativar a extensão aqui para a gente continuar utilizando sem gastar crédito. Vou atualizar a página aqui. Voltamos aqui. E possivelmente as tabelas ainda vão estar vazias, tá vendo? Então agora eu preciso que ele prossiga, né? Com a migração. Eu vou só escrever aqui, ó. Prossiga com a migração. Porque essa primeira etapa ele só criou tudo, ó. Criou as tabelas e montou o esquema. Só que ele ainda não transferiu nada. Tá tudo vazio, tá vendo? Mas ele tem todo o contexto que ele precisa. Então vamos aguardar aqui. Ele vai reler os arquivos novamente. Olha lá. Ele tá, ó, checando o arquivo de migração. E agora ele consegue fazer porque ele dividiu em etapas que ele não consegue fazer de uma única vez, ainda mais quando o seu banco de dados é muito grande. Se você tiver muita coisa, galera, ele não vai conseguir migrar em uma única etapa, então ele vai fazer em etapas, entendeu? Então você pode até falar, divida em etapas a migração, ó, entendeu? Olha lá, ele tá perguntando se ele pode adicionar os 3 planos, né, na tabela de assinaturas. Eu vou clicar aqui em permitir. Então ele já vai vir aqui, ó, em Subscription Plans, que não tem nada, ele já vai adicionar os planos que eu tinha configurado no outro site, tá? Ele já tá editando aqui. Porque dentro daqueles arquivos que a gente mandou para ele, já tem tudo isso lá salvo, tá? Então, com base nisso, ó lá, migração concluída. Vamos atualizar aqui.
Já apareceu aqui os planos, tá vendo? Só que as outras tabelas, ó, ainda estão vazias, tá vendo? Ele só migrou o plano, ó. Aí, beleza. Próximo passo sugerido, criar nova conta, criar conta. Aí eu mando aqui, ó. Você precisa finalizar a migração de todas as tabelas. Ele só migrou isso aqui, ó, por enquanto. Ainda falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Executando o comando. Por isso que é interessante vocês entenderem um pouco do Supabase para vocês saber, né, se ele realmente está fazendo tudo certo. Não adianta você só dar um comando aqui nele, ele vai começar a executar aqui as coisas e você não sabe o que ele está fazendo. Aqui eu tô vendo o que ele está fazendo, ó. Ele salvou só essa tabela até agora. Se eu vim aqui em Authenticator, né? Deixa eu ver aqui se já salvou os usuários. Ó, os usuários não estão salvos aqui ainda. Aqui na tabela, nas tabelas, a gente só tem aqui. Já criou todas as tabelas, porém não migrou todas, entendeu? Então a gente precisa, além de pedir para ele fazer, a gente precisa acompanhar para ver se ele está fazendo certo, entendeu? Não adianta só pedir, ver ele fazendo aqui e não saber se tá certo, entendeu? Então, vocês precisam entender um pouquinho de Supabase, por isso que eu vou estar criando o curso aí para vocês. Olhando assim, a gente fica meio confuso, acha meio difícil, mas não tem segredo, galera. É muito fácil de mexer, muito simples, intuitivo, né? Parece ser difícil, mas não é, tá? Um exemplo aqui, ó. Eu clico aqui, eu abro a tabela. Enquanto ele faz ali, eu vou mostrar para vocês aqui um básico, tá? Eu abri essa tabela aqui, calculadora, né? Histórico de calculadora, eu vejo que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Essas colunas aqui é onde ele salva as informações. Como eu posso ver aqui, ó, é como se fosse uma planilha. Lembra bem uma planilha do Google, né? Em cima você coloca o nome e embaixo você vai preenchendo, tá? É mais ou menos isso. Então aqui eu posso mudar, ó. Aqui tá prêmio, eu posso pôr prêmio Pro, eu posso pôr o que eu quiser. Eu só não vou editar nada aqui porque pode atrapalhar na migração, tá? Aqui, ó, ele colocou um boolean onde eu clico, eu posso colocar true ou false, tá? Eu posso modificar a qualquer momento. Já essas tabelas aqui, a create e update, ela já é do sistema. Ela mostra quando que o arquivo foi criado e quando ele foi atualizado por último, a última vez que ele foi atualizado, tá? Então, as tabelas é assim, eu posso criar uma tabela manual, clicando aqui. Dentro dessa tabela eu posso selecionar quais colunas ela vai ter. Posso criar aqui, ó, várias colunas. Cada coluna eu posso pôr um nome, um título, um tipo de arquivo, qual tipo de coluna vai ser, se vai ser número, se vai ser texto, se vai ser um JSON, se vai ser uma data, entendeu? Então isso é bem simples. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é, tá? E é muito importante que vocês aprendam banco de dados, porque é nisso aqui que você vai gerenciar toda a infraestrutura do seu site e poder até editar quando você precisar aí, né? Sem depender do Lovable ou de algum editor aí de site aí que você utiliza, tá? Ele pediu uma autorização aqui, eu não cheguei a ler, só autorizei. Ele pediu a autorização para inserção dos usuários na tabela. Então ele vai começar aqui a salvar os usuários, então, pelo que eu tô vendo aqui. Corrente user, perfeito. Vamos aguardar aqui. Voltando ao que eu tinha falado, né? Muitos usuários vão pensar, pô, mas por que ele não fez de primeira, tá? Quando eu mandei aqui. Ele, infelizmente, galera, esses 3 arquivos aqui passa de 1 milhão de tokens para ele analisar. E o Cloud, ele tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Então, quando isso ultrapassa 1 milhão de tokens, tá? Ele não consegue ler além disso. Então, ele meio que desmembra tudo e vai fazendo em etapas. Então, o que ele fez? Ele priorizou criar o site. Então, o site já está pronto. Aí, depois, ele priorizou a criação das tabelas. Então, ele criou as tabelas, como vocês podem ver aqui. Então, agora ele já está indo na parte de migrar os arquivos, né? Então, ele vai começar a migrar
aos poucos. Ele não consegue fazer de uma única vez por conta dessa janela de contexto aí de 1 milhão de tokens, ainda mais quando se trata de um banco de dados enorme, tá? Se você tiver um banco de dados muito grande, vai demorar mais ainda, entendeu? Então, ó, se a gente voltar lá no Lovable, naquele projeto que a gente estava, vou tentar abrir ele aqui. Eu havia criado bastante arquivo, tá? Ó, criei bastante arquivos fictícios para a gente poder fazer uma migração completa, tá vendo? Ó, aqui tem 150 itens, aqui tem 125, aqui tem 75, tá? Aqui tem 30, aqui tem 25, então já tem bastante arquivo aqui para ele migrar, para poder ser uma migração realmente aí complicada para vocês entenderem como que é feito, tá? Não adianta eu criar umas tabelas ali só com 2 arquivos e migrar, isso aí é muito fácil. Então coloquei bastante arquivo ali para vocês verem como que é feito, tá? Então vou fechar aqui. Ele está ainda trabalhando. Enquanto ele trabalha, vou mostrar para vocês uma tabela que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Pior que eu não sei se eu posso mostrar para vocês isso aqui, hein? É de um site meu aí que tá online. E talvez mostrando essas tabelas pode sair alguns dados aí de usuários, entendeu? Então pode dar problema no próprio vídeo aqui na hora que eu publicar no YouTube. Então melhor deixar para lá, tá? Eu ia mostrar para vocês como que é um banco de dados de um SaaS gigante, tá? Com muito arquivo, mas vamos deixar para lá. Ó, ele tá perguntando aqui se é para adicionar os 25 usuários que ele encontrou lá, tá vendo? Na tabela. Então os usuários também vêm junto daquele documento lá do backup. Então fala assim, eu quero que você adicione. Então ele vai começar a transferir agora todos os usuários para cá. Por que que ele ainda não adicionou pagamentos? Aqui, aqui e aqui. Porque todos os registros dessas tabelas precisa do User ID, tá vendo? Então, enquanto os usuários não for migrado, ele não consegue migrar nada para cá, porque senão esses arquivos vão ficar sem o usuário vinculado, entendeu? Então, por isso que ele ainda não fez essa migração. Já essa tabela aqui não necessita de um usuário, que é essa tabela de planos, entendeu? Então, ó, histórico de calculadora, ele precisa do User ID, pagamentos também, ele precisa estar vinculado a algum usuário. Então, enquanto ele não finalizar essa migração dos usuários para cá, ele não consegue realizar a migração dos outros arquivos. Como vocês podem ver aqui, a tabela Profiles, ele já mandou aqui todos os usuários, tá vendo aqui? Então, já os usuários também vão aparecer aqui nessa tabela, né, que é o Authenticator, ó, já apareceu. Então, aqui a gente já tem todos os usuários com os IDs, né, tudo salvo corretamente. O ID de cada usuário está aqui e o e-mail de cada usuário também está aqui. Então, agora, com esses dados salvos, ele consegue já depois prosseguir com a migração dos arquivos que estava faltando, tá? Então, beleza. Agora que ele concluiu, ele está pedindo adicionar identidades de e-mail para 25 usuários de teste, né? Que são os 25 usuários que ele encontrou na tabela. Eu permiti. E agora vamos para o final já, né? Que é a conclusão aí das migrações necessárias, tá, galera? Vocês viram aí que, ó, a gente está com praticamente 28 minutos de vídeo. É um procedimento, querendo ou não, um pouquinho demorado, né? Meio chatinho. Mas eu creio que depois que vocês fizerem a primeira vez, a segunda vez, vai chegar uma hora que isso aqui vocês vão tirar de letra e fazer bem rapidamente, né? Todo esse procedimento. Como eu tô dando uma aula aqui, não pode ser tão rápido, né? Então acabou demorando um pouco mais. Vai demorar mais ou menos uns 35, 40 minutos para a gente finalizar isso aqui, tá? Então ele está concluindo aqui, né? A gente consegue ver, ó, todas as migrações que a gente aprovou até agora. Ele está lendo lá o SQL que ele precisa. E ele vai concluir agora a migração das outras coisas que estava faltando, tá? É só ter paciência e aguardar o cloud trabalhar. Não tem segredo. Voltando aqui, ó, o site ele já está pronto. Eu só não consigo logar. Acredito que eu ainda não consigo logar com login e senha. Vamos fazer um teste. Eu vou abrir o projeto original.
Vamos pegar aqui o e-mail e senha. Não é esse. Deixa eu ver se é esse. Ó, pediu uma autorização novamente, ó, eu aprovo aqui. Aí ele pediu login e senha, coloquei, já loguei. Então o sistema de login já tá funcionando, tá? Os usuários que ele migrou para cá, ó, tá vendo? O meu e-mail tá aqui, tá vendo? Ó, o e-mail do principal tá aqui. Consegui fazer o login já. Pediu outra autorização. Ó. E aqui a gente tem, ó, o histórico. Esse histórico aqui, ó. Esse histórico de cálculos aqui que o usuário fez fica salvo no banco de dados também, né? Que no caso seria aqui, ó. Aqui ainda não tá salvo. Acho que ele não tá. Ele salvou. O que ele salvou até agora era fictício, então, né? Eu acho que a função para salvar ainda não tá configurado, mas seria mais ou menos isso, né? Tipo assim, eu criei o site para teste, tinha que ser algo funcional, então eu queria o quê? Que quando alguém fizesse um cálculo aqui e salvasse o cálculo que ele fez, ficaria salvo aqui vinculado ao usuário que fez esse cálculo, tá? Mas isso aqui é só para questão de mesmo de testes mesmo, então não faz sentido eu editar isso aqui agora, tá? Então ele tá finalizando. Conceder o papel de administrador ao usuário, né? teste01@calculadora.dev. Então ele está finalizando isso aqui. Quando ele estiver realizando todo esse procedimento, galera, é interessante que vocês deixem ele finalizar, não cancela, tá? Para que ele não pule nenhuma etapa da migração. Se qualquer etapa que pular pode afetar aí o seu sistema, tá? Ó, adicionou, beleza. Pediu mais uma autorização. Vamos autorizar aqui. E quando ele finaliza, vamos verificar aqui as outras tabelas para ver se agora já está preenchida, tá? Até agora nada. Ó, user roles, ele já colocou. O que que é user roles, galera? Essa tabela aqui, nem todo sistema tem, tá? Mas alguma vez ou outra eles vão criar. É uma tabela que ela mostra o quê? Aqui é o ID do registro, tá? Cada item aqui é um registro, então cada item tem um ID. E aqui é o ID do usuário, tá? Isso aqui é uma identificação do usuário. Então, se eu clicar aqui duas vezes, eu posso selecionar outro usuário, entendeu? Aqui tem todos, ó. Posso selecionar outro. Aí aqui ele mostra qual o privilégio desse usuário dentro do sistema. Então, ó, todos está como user e só esse aqui está como admin. Então, com base nisso aqui, o sistema ele consegue conceder privilégios, né, administrativos a apenas os usuários que você selecionar. Então, se você está criando um site onde você, por exemplo, tem um painel de controle, onde você quer que você e mais outra pessoa acesse, você pode gerenciar através dessa tabela, entendeu? Então, um exemplo, eu quero que esse usuário aqui, ó, que no caso é este usuário aqui, eu vou copiar aqui, ó, copiar, clico aqui, e aqui eu pesquiso, coloca aqui, ó, ID, ó lá, este usuário aqui, ó, deixa eu mostrar o e-mail dele, ó, teste02, tá vendo? Este usuário, que no caso é o ID final 87C, tá? Que é esse aqui, ó. 87C. Nossa, eu já perdi ele. Já perdi, vou pesquisar aqui pelo user ID igual. Beleza, achei ele. Eu filtrei aqui, só vai mostrar ele, tá vendo? Então, este usuário aqui, se eu quiser transformar ele em admin, eu mudo aqui, ó, para admin, tá vendo? Agora eu e ele vai ter acesso ao painel de controle, tá? Eu posso fazer isso tanto manualmente aqui, quanto pedindo ao Lovable para fazer isso, né? Liberando acesso aí ao painel administrativo para esse usuário, tá? Mas eu não recomendo que vocês façam dessa forma aqui, sem saber editar aqui as políticas de privacidade, tá? Isso aqui, ó, por exemplo.
Isso aqui é o esquema padrão desse banco de dados, né? Então ele permite aqui, ó, que apenas quem tem as credenciais user role esteja autenticado consiga editar essa tabela. Só que se um dia vazar essas credenciais aqui do seu projeto, qualquer um com as credenciais consegue editar. Então você precisa saber blindar essa tabela, né, para que ela não fique exposta e para que ninguém consiga editar aí, né, qualquer um se transformar num administrador e tomar acesso aí do seu sistema, tá? Então, ó, ele está finalizando aqui, né? Vamos ver se ele já salvou mais alguma coisa. Por enquanto, não. Voltando no Supabase, ó, todas as tabelas que a gente vai abrindo, ela vai abrindo abas aqui em cima, tá vendo? Então a gente consegue fechar por aqui, ó, as abas. Ó, posso fechar todas. Aqui agora eu abro uma aba aqui, ela abre aqui em cima. Se eu der 2 cliques, ela fica fixa, tá vendo? Então, ó, subscriptions, ele já migrou as inscrições que não tinha, ele acabou de migrar. Planos, profile, pagamentos, ele acabou de migrar, tá vendo? Ó, todas os itens de pagamento. Histórico de calculadora ainda não tem. Usage events também não tem nada. User roles, ele já migrou. User sessões, ele não migrou ainda, tá? Então, ele está nessa fase final, finalizando a migração dessas últimas tabelas. Então, se você tem um projeto grande que precisa fazer essa migração, acredito que você vai demorar 1 hora e meia para finalizar, tá? Se for um projeto menor, você consegue fazer ali em 30, 40 minutos, né? Mas se for muito grande mesmo, é 1 hora e meia por conta do agente, né? Ele demora um pouco para criar a tabela, fazer tudo certinho, tá? E finalizar. Mas essa é a forma aqui que eu encontrei mais fácil e mais rápida de você, e segura, na verdade, né? Mais rápida e segura de você realizar essa migração aí e retirar de uma vez por todas, tá? O banco de dados do Supabase. Do Supabase não, do Cloud, do Lovable, e migrar para o Supabase. Como é um vídeo longo, galera, praticamente 37 minutos já de vídeo, chega uma hora que a gente acaba, né, esquecendo até do que falar, por conta que se a gente para de falar, o vídeo fica chato, né? E vocês vão acabar, tipo, pulando o vídeo. Então, para não ficar um vídeo chato, a gente tem que estar falando sempre aí e sempre passando informações aí de valor para vocês, tá? Tá finalizando. Tá lendo as últimas etapas aqui do SQL. Vamos ver aqui, essa tabela aqui tá vazia ainda, pagamento está ok. E vocês precisam certificar de que todas as tabelas foram migradas, tá? Então o que você tem que fazer? Você abre o projeto original, vai lá nas tabelas, ó, Cloud, vem aqui, Database. Aí, se vocês observar, todas as tabelas têm itens dentro, não tem nenhuma vazia. Por exemplo, ó, Calculation History, se eu olhar aqui, ó, tem 150 itens, só que eles ainda não foram migrados, tá vendo? Então, nenhuma tabela pode ficar vazia, porque uma tabela que ficar vazia significa que alguma coisa no seu sistema vai dar erro, entendeu? Pode ser uma tabela de pagamentos, uma tabela de cadastro do usuário, entendeu? Nenhuma pode ficar vazia. O que tiver na original tem que ficar na nova, porque senão vai dar divergência, vai faltar alguma coisa, entendeu? Aí você fala, mas aí teve uma tabela ali que ele não migrou, não tem problema. Claro que tem. Se teve alguma coisa salva lá é porque precisa dela, tá? Às vezes é algo ali que você não entende, mas precisa. Um exemplo aqui, ó. Esse user role. Se você vê isso aqui, você fala, pô, não tem nada de interessante aqui. Só tem um monte de código, um monte de use, que deve ser algo tudo repetido, e a data, tá? Aí você pensa que isso aqui não precisa. Se você excluir tudo isso aqui, ó, o sistema para de funcionar. Porque ele não vai saber quem é o usuário e quem é admin, entendeu? Então isso aqui é as regras de usuário que mostram pro seu sistema quem tem acesso ao painel, quem é o administrador do site e quem é o usuário normal, tá? Então, tá finalizando, estamos indo pro final aqui, né? Agradeço a quem teve
paciência de esperar até o final, apesar de que isso aqui é extremamente importante que vocês aprendam para, né, não ter que pagar R$ 500, como foi o caso aí que eu já vi pessoas cobrando para fazer isso aqui para vocês, tá? R$ 500 para realizar a migração de banco de dados. Então, esperar ele finalizar. Essa parte final aqui é a mais chata, porque essa tabela aqui, deixa eu ver, ó, ele já tá finalizando aqui. Ela tem 150 itens, por isso que demorou muito, tá? Se você tiver uma tabela que tem muito mais itens do que isso, 1.000, 2.000, 3.000, vai demorar um pouquinho mais. Só que ele faz, tá? Demora, mas faz. Então, ó, essa aqui que tava faltando, ele já finalizou. Pagamentos finalizou. Profile finalizou. Inscrições também. Falta user events. User sessões. Só falta essas duas para finalizar. Mas vocês já entenderam a lógica aí de como funciona, né? Essa calculadora aqui, ó. Deixa eu ver se eu abaixo aqui o volume. Eu fiz ela utilizando... joguei um prompt no chat GPT e falei, cria uma calculadora 100% funcional, com estilo do iOS 26, que tenha sons de digitação, né? Então, se vocês observar, enquanto eu pressiono aqui, emite sons. E é funcional, ó. 100 mais 100. 200 mais 5. 205. 7 mais, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 7. É 22. Então, funciona. Se eu clico em sair, ele vai pedir o login e senha e eu consigo acessar. É como se aqui fosse já o painel de controle, se eu fosse transformar isso em um aplicativo normal, né? A página inicial seria aqui. Só que aí, ó, quando eu vou pra lá, como eu tô logado, ela volta. Então, ó, página inicial seria aqui. Aí aqui eu coloco, seria minha landing page, né? Falando sobre o site. Clicou em login, cadastro, abre a página Alt, que é a página de login. Aqui você clica em fazer login e acessa a página do conteúdo do usuário. Poderia ser uma área de membros, qualquer outra coisa. Aí depois eu poderia criar também painel administrativo para gerenciar todos os usuários que está cadastrado no meu sistema, gerenciar os planos e entre outras coisas, tá? Isso aqui eu vou estar ensinando no meu curso, né, para Lovable, descomplicando tudo aí para vocês entenderem como que funciona, como que vocês devem criar seu projeto e fazer a arquitetura do seu projeto, né? Porque tem muita gente que acha que projeto é só criar prompt lá no chat GPT e mandar aqui e tá pronto, tá? Não é assim que funciona, galera. Prompt no chat GPT é até bom usar no início, mas tem uma hora que você não precisa mais, né? Você tem que entender o que você tá fazendo. Porque se você só sabe copiar e colar prompt, você não tá programando o site, né? Quem tá programando para você é a IA, tá? Você só tá copiando e colando. Então você precisa saber o que ele tá fazendo, qual é a função que ele tá criando, o que aquilo vai fazer dentro do seu sistema, tá? E até mesmo saber como você gerencia. Um exemplo, quando eu crio uma função, eu sei que ele vai vir aqui, ó, add functions, e vai criar essa função aqui dentro do Supabase para mim. Então eu consigo ver todas as funções aqui dentro, tá? Então se um dia eu precisar, eu consigo editar manualmente a função. Isso aqui é uma função, ó. Ela executa alguma coisa dentro do meu site. Então quando você simplesmente copia e cola um prompt lá, você não sabe o que ele está fazendo, onde que essa função que ele criou está sendo salva e para que serve. Então, quando der problema, você não vai saber nem resolver. Você vai ficar sempre dependente de uma IA para resolver para você, tá? Então, tá chegando aqui ao final. Infelizmente, está demorando muito, tá? Vai deixar nosso vídeo ainda mais longo, 44 minutos. Espero que ele finalize antes dos 50 minutos aí, né? Pra gente poder subir esse vídeo no YouTube, senão não vai dar para subir. Então, ele está finalizando, acredito que seja essas últimas duas tabelas. É isso mesmo, ó, essa aqui estava ausente, acabou de preencher. E agora falta essa aqui. Finalizando essa aqui, a gente já consegue concluir o vídeo, né? E vocês vão ver que conseguiu migrar tudo
simplesmente mandando aqueles 2 prompts que eu já vou deixar salvo aqui para vocês, ó. Isso aqui, ó, recria este projeto do absoluto zero, porém, realizando a migração do banco de dados para o Supabase com base nos arquivos fornecidos, tá? Que é esse mesmo prompt aqui. Esse prompt aqui é para poder pedir ao agente para criar os arquivos necessários para a migração. Então, isso aqui eu vou deixar salvo para vocês. Isso aqui também, tá? Vou até copiar ele aqui. E vou jogar ele aqui embaixo. Vou até colocar aqui, ó. Prompt para solicitar ao agente a criação dos arquivos necessários para a migração. Prompt para pedir ao agente para recriar o projeto do zero com o novo banco de dados do Supabase conectado. Ó, ele pediu a última aqui, autorização, acredito que é a última aqui. Ó, já deixei salvo isso aqui. Vou deixar bonitinho aqui para vocês essas instruções. Também precisa aqui, ó, baixar arquivo backup do cloud do Lovable. Ele finalizou aqui, tá vendo aqui, ó, galera? Demorou exatamente 22 minutos nessa brincadeira. Imagina se não fosse com a extensão, tá? Finalizou. Se a gente voltar aqui, ó, na seção que tava faltando, ó. Ele já preencheu aqui, user session. Todas as tabelas foram preenchidas. O sistema já tá funcionando. Como vocês viram que eu já testei o sistema de login, já tá funcionando. Então é isso. Migração 100% concluída, tá? E agora eu vou simplesmente preencher aqui, ó, o que estava faltando aqui neste arquivo para poder mandar para vocês. Baixar o arquivo backup do Lovable Cloud, tá? Vocês vão abrir Lovable Cloud. É aqui que abre o Lovable, tá? Aqui, ó, Cloud. Aí vem nessa janela Overview. Aí depois aqui, ó. Ah, não, é na outra janela aqui, ó. Overview, tá vendo? Dentro de Overview vai em Advanced. Aqui, ó. Advanced Setting. Dentro de Advanced Settings vem Export Data. Dentro de Export Data, clique em Export. Aí vai clicar aqui. Depois vai em Start Export. Quando clicar aqui, ele vai carregar, vai fechar. Aí depois você volta em Overview e vem aqui em Storage. Tá vendo aqui, ó, Storage. Aí aqui você seleciona seu backup. Seleciona a pasta do backup. Vai ter o arquivo aqui, .backup. Aí você seleciona e baixa esse arquivo aqui, tá vendo? Pronto. Então aqui já tem as instruções, né, do que você precisa fazer. Vou deixar isso aqui salvo para vocês, né? E não tem segredo, é só seguir o passo a passo do vídeo aí que vocês vão conseguir. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima aula.